Olá, família canceriana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Câncer. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 35, que irá reger energeticamente esta mesa, o anjo Shavakia. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você canceriano, um presente para você canceriana. E desde já, muitas felicidades, luz e brilho por esse novo ciclo, mãos em preces pela dádiva da vida, e que esse novo ciclo seja repleto de muitas realizações. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos um 4 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o rei de paus. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos o carro. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 4 de ouros, nós temos a carta dos enamorados. Ainda nesta perspectiva, temos também a carta da força, o arcano maior de número 8. Sobre o rei de paus, nós temos um 10 de paus e também a energia do 9 de espadas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre o carro, nós temos a carta do Papa, o arcano maior de número 5 e também a carta do Ás de Copas. Bem, gratidão. Bem, canceriano, canceriana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 4 de ouros, nós temos a carta da serpente. Sobre o rei de paus, nós temos a carta dos pássaros. E sobre o carro, nós temos a energia dos ratos. Bem, canceriano, canceriana, a energia do presente ela será regida por um 4 de ouros. Aqui o tarô fala especificamente sobre questões ligados à energia da posse, Então, o 4 de ouros traz esse domínio, esses recursos, mas como você utiliza a tua energia material, então tem que ter aqui um certo cuidado, né? Porque a energia da serpente traz ascensão, transmutação, transformação, elevação sobre essa energia, mas também traz uma perspectiva aqui um pouco densa. Então tem que ter cuidado, reter um pouco, né? Eu diria aqui, não emprestar nada a ninguém, porque nós temos os enamorados, isso traz uma perspectiva de dissimulação, de desonestidade e traição, principalmente aqui quando envolve a energia material. Então, defenda um pouco mais o
o dinheiro, né? Mas há essa perspectiva de economizar, rever os gastos, mas também um processo aqui de ambição, porque o 4 de ouros traz essa perspectiva de aquisição ou de algo que você irá construir com seus recursos. Há necessidade aqui de focar na materialização e na concretização de um bem, daquilo ao qual você quer obter. Mas isso tem que ser feito, eu diria, em silêncio, né? Porque nós temos aqui uma serpente e essa representação da inveja para contigo. Então mantenha os teus projetos, metas e intenções aqui, principalmente de cunho material, em segredo. Até porque os enamorados traz essa perspectiva, né? Como eu disse, de dualidade, né? De desconfiança. Então tem que ter aqui um pouco de cuidado. Isso também pode estar dentro das relações, né? Então a busca aqui pela união, pelo encontro, né? Com uma outra pessoa, o anseio de ser duas partes de um mesmo todo. Mas é esse processo aqui de ruptura, de separação, porque ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra coisa e não foca, né, nos objetivos, nas intenções. Mas os enamorados também é uma carta que traz a perspectiva do toque, né, do divino sobre você. Então, é ser preenchido também por essa energia, por esta vibração. Mas aqui também pede para que você reflita, né, um pouco mais sobre o custo da infidelidade, das tentações, dos símbolos dos desejos, da energia aqui da traição, quando envolve diretamente essa energia material. Então requer aqui que você tenha um certo cuidado e retenha um pouco mais, né, esta energia, como eu disse, mas foque também na aquisição, na concretização e materialização de algo, mas mantenha isso um pouco mais em silêncio. Nós temos a força, uma influência do signo de Leão, pede para que você foque, né, um pouco mais no teu domínio emocional, reconhecer e receber as libidos e as paixões que há dentro de você. Então, a força aqui, ela está atrelada à energia da bondade. Todo e qualquer problema aqui, seja de cunho financeiro, ou seja, de cunho afetivo e sentimental, você não irá bater de frente, né, com esse problema. Então, a amorosidade aqui, ela vai dissolver todo e qualquer problema que está à sua volta. Então, cuidado também aqui no movimento de discussão, porque tudo aquilo que você fala, né, se materializa, se concretiza. Então, cuidado aqui com o poder da palavra, principalmente, como eu disse anteriormente, nesses momentos aqui de discussão e quando você se posiciona para um masculino. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Câncer. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado que irá influenciar diretamente o presente, nós temos o rei de paus. Esse rei de paus está sobre a energia dos pássaros, traz uma perspectiva de diversão aqui, de conexão com o masculino, mas esta pessoa, na sua frente, ela é uma coisa e nas suas costas ela apresenta, né, o oposto, totalmente diferente. Então você tem que ter aqui um certo cuidado, ouvir a voz da intuição e focar um pouco mais nos teus desejos, porque aqui você precisa consumar suas experiências, trazer a sua liderança carismática, confiança brilhante, focar um pouquinho mais em você, né, ser o centro das suas próprias atenções, porque essa energia do rei de paus, esse masculino, ele está apenas centrado em si. Ele não está preocupado contigo, até porque é energia, né, de ego e de ambição. Então, se há aqui questões ligadas ao campo afetivo, sentimental, essa necessidade de deixar isso para trás, porque o foco central desta outra pessoa é apenas
consigo mesmo. Até porque abaixo nós temos um 10 de paus e às vezes você traz esses fardos, essas responsabilidades excessivas sobre os teus ombros, a bagagem pesada, onde há aqui outras pessoas dependendo diretamente de você, e às vezes a gente vai se sentir, né, sobrecarregado e incapaz de enfrentar uma determinada pressão. O desafio aqui é superar os teus limites, soltar esses fardos ou essa responsabilidade do masculino para contigo, até para que você possa trazer um pouco mais de leveza para o presente, porque aqui são os desafios, as responsabilidades que tendem a pesar sobre o relacionamento, como, por exemplo, o peso das obrigações externas, com o trabalho, com a família, enfim, outras demandas que acabam também afetando a relação. E esta outra pessoa, né, esse rei de paus, não compreende essas perspectivas. Então, às vezes, a gente precisa soltar toda essa responsabilidade ou todo esse peso que há sobre você. Nós temos um 9 de espadas, que traz uma certa perspectiva de preocupação, né? Um sentimento de medo, ou com o futuro da relação, ou até mesmo com sua segurança emocional. Possa ser que a comunicação, a confiança entre você e essa outra pessoa esteja enfraquecida. Uma dificuldade aqui de lidar com os seus próprios medos e receios. Cuidado, porque às vezes quando nós levamos essas preocupações excessivas, né, para a cama, a gente não dorme bem e, consequentemente, isso traz, né, problemas para a saúde, para o nosso corpo físico. Então tem que ter um certo cuidado com essa preocupação, com essa ansiedade, eu diria aqui, ou até mesmo um certo sentimento de culpa. Solte isso, né? Você está preocupado, preocupada excessivamente com alguma coisa e faz uma tempestade em copo d'água, ou até mesmo aqui a saúde sendo afetada, né, negativada, justamente aqui pela ansiedade, e precisa soltar um pouco mais essa energia. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, você já sabe aqui que na descrição do vídeo tem um link, né, para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui em algum local da tela a indicação do meu número. Então eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos o carro sobre a energia dos ratos. O carro é a energia de Câncer, né? O caminho do coração. As coisas tendem a acontecer de forma rápida e segura se você seguir a energia interna, seguir o teu coração. Mas há aqui uma estafa, né? Um cansaço mental, físico, sem explicação. Eu recomendo alguns banhos de limpeza e purificação, porque há aqui um desgaste energético. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até porque nós temos a serpente sobre o 4 de ouros. Então requer um pouco mais de silêncio, porque as coisas elas irão fluir, né? Então, vitória rápida e segura. E você enfrentando aqui toda e qualquer situação com determinação, com progresso. Então tem que manter silêncio. Então exercer um pouco mais o controle da tua vida e impulsionar, né? Trazer aqui o movimento para aquilo que você quer manifestar. Então você impulsionando ou fazendo aqui uma ação ou indo, né, em direção a um objetivo com maior clareza. Então deixar o passado para trás para que novas oportunidades possam surgir. Até aqui eu diria afetiva e sentimental. Porque você superando os sofrimentos do passado sem criar expectativas no presente. Até porque abaixo nós temos a energia ou a influência do signo de Touro, o Papa, né? Então traz aqui o respeito, o diálogo, a fidelidade, a cumplicidade, e você compartilhando esses valores e crenças, né, com outras pessoas. Então aqui é memória
ou também ensinamentos tradicionais. É como se houvesse uma necessidade de expandir, de crescer através do campo da intelectualidade e também do crescimento espiritual. Isso pode estar correlacionado à energia dos livros. Então, história e a aprendizagem do passado, aprender também a observar o outro e a aprender através das experiências das outras pessoas. Até porque você tem que exercer aqui a sua energia de autoridade, seja essa autoridade correlacionada ao campo da matéria, ao campo material e do trabalho, e também a autoridade espiritual que há aqui dentro de você. Então, o tarot traz essa perspectiva de muito conhecimento e de expansão e de crescimento pessoal, ligado aqui à energia da autoridade, da liderança, e principalmente aqui estudando, lendo algo de cunho espiritual. Até porque nós temos também o As de Copas, né? Que traz aqui a paixão, a alegria, a esperança de um futuro feliz, né? Um novo começo, por exemplo, para aqueles que estão solteiros, as emoções intensas, a chegada aqui de um amor especial ou de uma nova fase emocional dentro da sua relação. Então, você um pouco mais aberta para o amor, para receber a luz do divino, sendo preenchida por muito amor, por muita alegria, que não é possível conter. Então, há muita receptividade, muita plenitude, se rendendo, né, à alegria, à felicidade e ao êxtase, porque aqui é o toque do divino sobre você e você canalizando esta amorosidade e essa compaixão para as pessoas que estão à sua volta. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Câncer. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 35, Shavakia. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 114 e a mensagem diz o seguinte: procure agir de forma prática para solucionar os seus problemas. Procure harmonizar-se com seus familiares. Invoque este anjo para ajudá-la a reconciliar-se com as pessoas e desenvolver seu poder de comunicação. Shavakia, anjo de número 35, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 114. Desde já eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar no canal. O canal só coexiste graças a você. Muito obrigado. E muito obrigado também pelo apoio no nosso outro canal, onde eu tento relatar um pouco mais sobre o meu cotidiano. Se possível, também nos ajude lá. Aqui vai aparecer nos cards um vídeo que foi publicado recentemente. Se possível, dê uma passadinha lá, veja o vídeo, deixe o seu comentário. Isso é de grande importância para nós. Namastê, paz e muita luz, gratidão, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.